Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no 25º domingo do tempo comum, dia 21 de setembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador, a quem lhe confiou todo o seu patrimônio. E ele ficou sabendo que este administrador estava sendo desonesto e infiel. Por isso ele o chamou e perguntou: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta de tua administração, porque de agora em diante não poderás mais ser meu administrador. O homem começou a pensar consigo: o que farei da minha vida quando eu perder esse emprego? Já sou velho para trabalhar na roça e tenho vergonha de pedir esmolas. Já sei o que vou fazer. Ele convocou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 barris de óleo. Ele disse: toma uma nota depressa e anote aí 50. Ao segundo ele perguntou: e tu, quanto deves ao meu patrão? Ele disse: 100 sacas de trigo. Então aquele homem disse: toma depressa uma nota e escreva 80. O Senhor elogiou a esperteza daquele empregado desonesto, porque ele soube usar de esperteza com as coisas injustas para ganhar aqueles que iriam recebê-lo nas moradas eternas. Por isso, eu vos digo: aquele que é fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes. E aquele que é fiel nas grandes coisas também é fiel nas pequenas. Porque se alguém não é fiel naquele dinheiro injusto e desonesto, quem é que vai lhe confiar os verdadeiros bens? E se aquele não é honesto também naquilo que é dos outros, quem é que vai lhe entregar aquilo que é seu? Por isso eu vos digo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque aquele que serve ao Senhor não poderá ter dois senhores. Ou amarás a um e negará o outro, ou vai acolher a um e renegará ao outro. Por isso eu vos digo que não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a profecia da palavra de Deus continua viva para mim e para você. E principalmente dentro de um contexto social e histórico onde nós vivenciamos uma crise profunda de moralidade, onde cada vez mais estamos nos convertendo em homens e mulheres materialistas. E homens e mulheres que são capazes de fazer coisas horríveis porque se deixaram escravizar pelo dinheiro ou pela busca de poder, porque uma coisa está relacionada à outra. Por isso o dinheiro não é bom patrão, o dinheiro é bom servidor. A palavra de Deus dessa semana agora, eu creio que não vai agradar muito os ouvidos das pessoas, porque ela já vai começar com aquele profeta que não é muito bem acolhido, que não é bem aceito até hoje, que é o profeta Amós, onde ele vai denunciar as injustiças das autoridades de Israel, dos ricos de Israel, que oprimem os pobres, que compram os pobres por pouca coisa, que barganham e querem ganhar sempre mais, então eles adulteram a balança, eles ficam preocupados em quando vai passar o dia santo de guarda para poder vender o resto das suas coisas, de modo que eles oprimem de todo modo aqueles que são pequenos. Eles escravizam os pequenos. E é interessante que é uma denúncia que o profeta Amós faz da sua sociedade e que ainda hoje não é bem acolhida, não é bem aceita, porque todas as vezes que refletimos essa dimensão de Amós, somos chamados de comunistas. Todas as vezes. Como dissera um dia Dom Helder Câmara: quando eu dou comida para alguém, quando eu dou assistência para alguém, diz: esse homem é um santo.
Agora, quando eu pergunto por que a pobreza dele, por que a miséria dele, então me chamo de comunista. E a verdade é que até hoje esse profeta Amós continua a incomodar a sociedade que fica anestesiada na insensibilidade social. Por isso hoje o profeta chega denunciando as injustiças de homens e mulheres que roubam a balança, manipulam, que são capazes de escravizar o outro, de sugar o sangue do outro, de explorar o outro. Agora então nós podemos ouvir a palavra de Jesus aos seus discípulos: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque hoje somos convocados a avaliar as relações que temos com as coisas. Temos relações com as coisas, de modo que nós podemos possuir as coisas ou as coisas podem nos possuir. Como nós podemos também tentar possuir as pessoas ou as pessoas nos possuírem. De modo que hoje toda a palavra de Deus vai estar então colocando luz sobre as nossas relações, principalmente as relações fraternas que devemos edificar, porque é preciso cuidar da palavra e é preciso cuidar da conduta. Mas para isso é preciso que eu cuide de mim e você cuide de você e das relações que nós edificamos com as coisas. De modo que as coisas podem se converter num grande ouro de tolo, que brilha em nossa vida e nos escraviza. E Jesus começa então dizendo uma parábola, onde ele apresenta a iniquidade do dinheiro, a iniquidade do administrador. A injustiça do dinheiro, a injustiça do administrador. Porque o dinheiro é algo que não tem vida. Não tem vida porque ele vai receber vida de acordo com os interesses da minha alma. E quando ele fica mais importante, ele me seduz e ele me escraviza, eu sou capaz de matar, eu sou capaz de roubar, eu sou capaz de me corromper, e ele vai me aprisionando cada vez mais dentro de uma atmosfera de insensibilidade, onde eu não me misturo com os outros, onde eu não sou mais solidário, onde eu não sou mais fraterno, e sim alguém que explora, alguém que mata. Daí vocês podem compreender o ódio que às vezes os irmãos têm na partilha das heranças. A briga que as pessoas têm por causa do dinheiro, por causa do poder. E brigam por coisas que elas não vão levar em seu caixão. E passam grande parte da vida justamente lutando e brigando por coisas que não vão levar em seu caixão. Então Jesus agora vai dizer como foi esperto esse administrador infiel. Jesus não elogia a infidelidade e a desonestidade dele. O Senhor, é o Senhor do Evangelho, né? O Senhor que diz ali. Ele não elogia a desonestidade. Ele não elogia a injustiça, mas ele elogia justo a esperteza. E ele diz, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Porque o bem não está organizado, o mal sim. O mal está organizado, mas o bem não. E o bem também precisa ser organizado numa rede ou numa corrente de ações que transforme a realidade humana. Mas para isso é importante que nós exorcizemos o demônio chamado mamon, chamado dinheiro, que até hoje as igrejas não conseguem exorcizar. Ao demônio que grita, que baba, esse aí é fácil exorcizar. Agora, ao demônio do dinheiro, não. Daí, pequenas igrejas, grandes negócios. Daí também pregações e dinheiro. Daí fama e dinheiro. E isso vai contaminando o coração de cada homem, de cada mulher. E aí chega Jesus dizendo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque você vai amar um e odiar o outro. Você vai preferir o um e rechaçar o outro. Então, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E o apóstolo nos convida na segunda leitura hoje, ainda a Timóteo, vai nos convidar a erguer as mãos em ação de graças a Deus, a louvar ao Senhor, orar pelas autoridades para que elas não se desviam, não se corrompam, orar por mim, orar por você, com mãos puras e corações também puros. Que esta palavra seja para mim e para você este bálsamo ou este tônico para curar as enfermidades dos nossos corações. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Pio de Petrelcina, rogai por nós. Paz e bem.